Muito bom. Primeiramente, um abraço a todos que estão aqui, a todos que estão lá em Goiânia, Salvador, e a todos aqueles que estão nos acompanhando aí agora, online, nesse momento. Eu tenho dito para corrigir, uma coisa assim na nossa vida, que online não é remoto, é presencial no espírito. Amém, amados? Porque Jesus disse que ele estaria indo embora, a gente não ia pegar nele corporeamente, mas a gente teria o mesmo espírito, ligados no mesmo espírito, movidos do mesmo espírito. Isso é online. Então agora nós somos o mesmo espírito, a mesma identidade, a mesma natureza sendo comungada, partilhada, manifestada, materializada. Amém? Uma honra, um grande privilégio mesmo, um abração para minha casa lá, a Alana, com as crianças que estão lá agora, os filhos, netos, tudo reunido, a Alana está lá reinando em vida. Então, um grande privilégio. Muita gente perguntou por que ela não veio, eu falei assim, vai lá em Goiânia e do lado dos netos, de todo mundo lá, você pergunta por que ela não veio, tá bom? A distância assim não vale. Muito bom, graças a Deus. Os nossos fundamentos não mudam. Aquilo que é essencial, que é fundamental na nossa vida, não muda. É sobre isso que a gente quer compartilhar aqui hoje, sobre aquilo que é essencial, fundamental, aquilo que define a nossa natureza, a nossa identidade e a nossa vocação, nosso propósito conquanto Ministério Sal da Terra. Eu queria que você anotasse esse dia, 17 de abril de 2025, uma quinta-feira, véspera de uma sexta-feira da Paixão. Amanhã é um dia de crucificação, aí se anota o dia de amanhã, porque essa conferência Sal da Terra está acontecendo num momento histórico, emblemático, profético da nossa vida. E o Ministério Sal da Terra sempre foi caracterizado por algumas transições, transformações essenciais na preservação daquilo que é a nossa identidade, a nossa natureza e aquilo que é a nossa vocação. Esse ano de 2025, muito especialmente, essa conferência marca mais uma fase de transição, de transformação, da gente poder avançar e alcançar expressões ainda mais intensas, mais verdadeiras, mais autênticas daquilo que de fato é a nossa vocação e o nosso ministério conquanto Ministério Sal da Terra. Ainda que para isso a gente tenha que sacrificar algumas formas, algumas estruturas em favor daquilo que é a essência da nossa vocação. Mas, exatamente para que a gente possa discernir a natureza e o espírito dessa hora, e eu quero que você preste muita atenção em toda a cena que está desenhada aqui. Tudo que está aqui, a gente não combinou com Goiânia. Lá em Goiânia também, a mesa que estava lá, servindo de amparo para a mensagem compartilhada pelo César, eu e o César não conversamos absolutamente nada sobre o que a gente ia compartilhar aqui essa noite. Depois vocês vão ver a sinergia, a congruência daquilo que foi compartilhado lá e do que está sendo compartilhado aqui agora. Inclusive pelo cuidado da mesa aqui, toda a cena não é um púlpito, é uma mesa, e a gente quer que isso seja emblemático, isso seja realmente assim uma figura pedagógica na vida de todos, nessa noite tão especial. Por quê? Lembrando que Jesus não estava num culto e nem pregando de um púlpito. Jesus estava numa mesa, conversando com seus amigos, para poder significar a cruz, o sacrifício, aquilo que seria a entrega, aquilo que seria o momento, a consumação de um tempo para que pudesse ser inaugurado um novo tempo. Amém? Então foi a partir de uma mesa que a cruz foi significada. Se você não discernir a mesa, a cruz, o sacrifício, a oferta nunca vai fazer sentido na sua vida. Jesus nunca repetiu a cruz, mas ele insistiu em repetir a mesa.
até que a cruz fosse entendida. Sem a consciência, sem a comunhão, sem o testemunho, sem o espírito da mesa, nós nunca vamos entender a obra da cruz. Mas para isso, eu queria agora fazer um tributo de fé. Algumas pessoas que foram essenciais para que a gente pudesse estar vivendo esse momento aqui. E esse tributo vai primeiro aos nossos pais. Porque a gente era muito jovem mesmo. Nós éramos todos menos de 30, talvez a exceção do Helder, que já era órfão de pai. Mas a exceção do nosso querido amigo Helder, que já foi, todos nós recebemos um amém dos nossos pais. E eu creio que esse tributo é importante para iluminar seu entendimento. Porque a mãe quer proteger. A mãe quer garantir que as coisas vão continuar sendo do mesmo jeito e que os filhos não vão sofrer nenhum risco e nem vão estar expostos a nenhum tipo de perigo. E é por isso que muitas vezes nós temos vivido realidades órfãs. As estruturas são maternas. As metodologias são maternas. As teologias são maternas. Mas Deus não quer ser reconhecido através de uma teologia correta. Deus não quer ser reconhecido através de uma estrutura ou de uma metodologia adequada que nos poupe de erros e acertos. Deus quer ser conhecido como Pai. Aquele que está disposto ao sacrifício, à distância, ao não conhecido, ao incompreendido, num investimento honesto e verdadeiro naquilo que é a vocação transgressora dos seus filhos. Os filhos de Deus não foram chamados à conformidade. Os filhos de Deus não foram chamados à crença de fazer bem feito o que já foi feito. Mas cada filho de Deus foi chamado ao solene, sublime e eterno compromisso de ser um profeta. A promessa de Deus para cada um dos seus filhos é que eles serão profetas. E o profeta, para ser profeta, ele tem que ser, antes de tudo, um transgressor. Porque o profeta só será profeta se ele for a própria encarnação da eternidade, mas não a expectativa de um futuro. Se você quiser matar um profeta, carrega ele com as suas expectativas de futuro. Obriga ele a responder à sua ansiedade. Obrigue um profeta a reconhecer seus esforços e a recompensar suas expectativas. Mas se você quiser de fato ser um pai de profeta, como a palavra de Deus prometeu, então bem-vindo ao transtorno. Bem-vindo à inquietude. Bem-vindo à transgressão. Bem-vindo a esse ambiente onde muitas vezes as coisas não vão continuar na forma como a gente gostaria, em privilégio daqueles que virão depois de nós. Porque serão os mais novos a pegar na mão dos mais velhos e forçá-los a ir para um lugar para onde eles não querem. E essa é uma promessa de Deus, que os seus filhos serão profetas. Por isso o Ministério Sal da Terra nunca foi um ministério vocacionado para satisfazer, contemplar ou recompensar a expectativa das nossas crenças, mas para oferecer um ambiente seguro de transgressão, de ruptura, de avanço e de transformação, onde as formas estarão sempre a serviço daquilo que é a visão, o propósito, onde as próximas gerações é que serão privilegiadas com o sacrifício das coisas do nosso passado, deixando para trás as coisas que ficam para trás. Nós avançamos para aquelas que não estão adiante de nós, como expectativa de futuro, mas que estão diante de nós, como perspectiva e referência de eterno. De modo que cada filho nosso é uma encarnação do eterno e tem que encontrar em nós ambiente seguro e não protetivo, para que ele possa cometer as transgressões próprias de quem tem compromisso com o eterno. Por isso eu quero honrar, nesse momento, fazer um tributo aos nossos pais, ao seu Paulinho, ao doutor Genésio, ao seu Aníbal, do posto Nota 10, ao seu Jair, ao seu Agenor, ao tio Olsen, ao seu Pirola e ao professor Carlos, nossos pais.
acreditando que as ideias loucas que povoavam a nossa cabeça fariam sentido. Não fazia sentido para eles. No entanto, nós nunca encontramos nesses homens qualquer palavra de resistência. Eles nunca duvidaram daquilo que Deus colocou de maneira tão verdadeira no nosso coração. E ao contrário de oferecer resistência, fizeram sacrifícios emocionais e próprios para investir na nossa vida. Foram os primeiros a investir. Foram as primeiras pessoas que disseram amém para o nosso sim. Quero repetir o nome desses homens: seu Paulinho, doutor Genésio, seu Aníbal, seu Jair, seu Agenor, tio Olsen, seu Pirola, professor Carlos. À exceção talvez do meu pai, nenhum desses homens ocupou um púlpito. Nenhum desses homens foi líder proeminente de uma igreja. Nem tampouco frequentaram os ambientes devocionais ou religiosos aos quais nós estávamos acostumados. Mas creram e investiram. Abriram mão dos seus próprios sonhos a nosso respeito, para crer que Deus estava gerando através da nossa vida algo que ainda não tinha sido visto. Quero também fazer um tributo ao Conselho de Pastores de Uberlândia. Talvez muita gente não saiba, mas a primeira igreja Sal da Terra, do Ministério Sal da Terra, quando a gente deixou de ser igreja presbiteriana no Jardim Caraíba, o culto de instalação da primeira igreja Sal da Terra foi conduzido, foi orientado, foi abençoado pelo Conselho de Pastores dessa cidade. Pastor Paulo Henrique, da Quadrangular, é quem estava lá nos ungindo, nos reconhecendo. E todo o conselho da cidade, de todas as suas denominações representadas, estavam lá dizendo amém para aquele grupo de jovens. E crendo inclusive na nossa liderança, sobre a vida de gente muito mais experiente do que nós, e que em espírito se submeteram à nossa orientação e creram que a gente podia ser nessa cidade, para todo o Brasil e para o mundo, um exemplo de unidade e de fé, como tem sido até hoje. Por isso vocês não imaginam o que significa para mim chegar aqui hoje e ter o nosso encontro, celebrando esse aniversário, sendo aberto pelo representante do Conselho de Pastores aqui na cidade, o Bispo Carlos. Um amigo, antes de tudo. Ele é que assumiu. Lembra? O templo que estava até desativado lá e que o Sal da Terra hospedou. A igreja metodista nos cedeu tão gentilmente o templo ali, as instalações ali na Rio de Janeiro. Durante um bom tempo a gente funcionou lá, hospedado pela igreja metodista, e depois você reassumiu lá, não foi isso? Então, bênção, graças a Deus. Por isso, em honra a esses homens e a essa história, eu quero tirar o meu chapéu e oferecer ele ao representante do Compaz que está aqui, Carlos. Não fica constrangido de fazer o ajuste, que eu sei que a minha cabeça é bem maior do que a sua. Aliás, esse era o meu problema na infância. Eu sei, mas era meu problema na infância, é bom você saber. Meu apelido lá nos primórdios era Cabeção. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. E quero, nesses próximos 20 minutos, trazer um testemunho. A gente já falou sobre esse texto várias vezes, mas como eu disse que hoje é uma noite histórica na nossa vida, eu quero, bem brevemente,
conversar um pouco sobre aquilo que são os nossos fundamentos, aquilo que é a nossa plataforma colocada sobre esses fundamentos e aquilo que são os elementos essenciais da nossa partilha. Por isso, eu escolhi uma mesa. E essa mesa ela tem uma finalidade pedagógica, porque ela está representada por 3 fundamentos unidos entre si. Então eu quero falar brevemente sobre quais são os nossos fundamentos e que não mudam. E qual é a plataforma colocada sobre esses fundamentos. A plataforma funcional. O que é a nossa vocação funcional sobre esses fundamentos? E quais são os elementos colocados sobre essa plataforma para servir, para alimentar, para dar sustentação e suporte àquilo que é a nossa vocação. Então está tudo representado aqui. Amém? Então, esses elementos aqui estão figurados de maneira pedagógica para que você possa discernir isso de maneira bem ilustrativa, a partir de Efésios 4. Portanto, irmãos, como prisioneiro do Senhor, rogo que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, pacientes, suportando-vos uns aos outros em amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, porque há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém, irmãos? Esse texto é o texto que fundamenta tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente viveu e quer viver como Ministério Sal da Terra, aquilo que traduz a essência da nossa vocação, está nesse texto de Efésios 4. E a partir da leitura desse texto, posto aquilo que Paulo está fundamentando aqui. Efésios 4 é um texto que faz uma transição daquilo que é a eternidade do propósito de Deus. E a eternidade do propósito de Deus não é uma pessoalidade divina querendo ser reconhecida pelo seu poder, reconhecida pela sua capacidade, nem pela sua competência. A natureza de Deus a ser revelada não é a sua divindade. A natureza de Deus a ser revelada na criação através da igreja é a sua paternidade. Tudo se fez a partir do conselho da Trindade. E o conselho da Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Se tem uma coisa essencial naquilo que é a vocação do Ministério Sal da Terra, é conselho. E muitas vezes as pessoas pensam que conselho é a organização diretiva das congregações. Nunca na sua vida confunda conselho com uma diretoria, uma presidência, um organismo executivo. Conselho na palavra de Deus não é uma diretoria executiva que garante o funcionamento, a manutenção de uma estrutura ou a continuidade de uma determinada doutrina. Conselho é a própria natureza de Deus. Conselho é a forma como Deus revela a sua natureza e as suas virtudes. Por isso que conselho não é uma reunião de pessoas que vão palpitar sobre uma determinada decisão. Muitas vezes a gente pensa que o conselho da igreja é uma reunião de conselheiros, plural, onde cada um vai dar a sua opinião. Não, conselho de uma igreja não é uma reunião de conselheiros onde cada um tem a sua opinião e prevalece a opinião melhor ou aquela que tiver mais consenso. Conselho é o ambiente espiritual onde a vontade eterna de Deus se manifesta. Por isso que o conselho vale pela sua natureza e não pela ordem.
O conselho é o garantidor da natureza da igreja e não da sua ordem. Por isso, qualquer ordem estabelecida a partir da natureza conselho, ela será bem-sucedida. Ainda que seja uma ordem absurda, porque ela foi formada em conselho. Por isso que a palavra de Deus que diz que quando 2 ou 3 vivem em comunhão, onde 2 ou 3 concordam, aí a vontade de Deus se revela. Então o conselho não é para que a vontade de cada um seja colocada em votação. O conselho não é um ambiente onde eu trago a minha vontade para saber qual é a opinião de cada um a respeito da minha vontade. E para eu ter pessoas que vão ser solidárias à minha opinião. Isso não é conselho. Isso é diretoria executiva. O conselho é um ambiente espiritual, relacional, afetivo, onde a vontade de Deus pode ser revelada. Então o conselho não é garantidor de uma expectativa futura. O conselho é garantidor da revelação do eterno. É o ambiente espiritual do conselho que garante que o eterno de Deus pode ser revelado e estabelecido. Por isso cada um pode ter uma opinião, cada um pode ter um parecer, cada um pode ter um estilo. E você pode proclamar seu estilo. Você pode ser defensor das suas ideias. Você pode se organizar de acordo com as suas ideias. Você pode dar a sua vida em favor das suas ideias. Mas isso só será o conselho eterno de Deus revelado através da sua vida, se num ambiente relacional essa vontade se revelar como propósito eterno de Deus para toda a família e não para o seu ministério. O conselho de Deus é em favor da família e não de uma determinada denominação ou de uma determinada congregação. Por isso que o conselho de Deus é para que a família seja abençoada e para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Então, o conselho não pretende a felicidade, o êxito, o sucesso de um determinado grupo. Se alguém está trabalhando para ter o sucesso de um determinado grupo, isso não representa a bênção de Deus para todo tipo de família que existe na face da terra, então isso não é o conselho de Deus. O conselho de Deus é para que sejam benditas todas as famílias da terra. É o eterno. Por isso ele é de natureza. Então o conselho de Deus não é para que os atributos de Deus sejam manifestos. O conselho de Deus, por exemplo, não é para orientar um culto. O conselho de Deus é para orientar uma relação. Não é para que um culto seja abençoado, mas é para que uma relação seja bendita. Porque Deus não vai abençoar a humanidade através de um culto bem feito. Deus vai abençoar todas as famílias da terra através de uma relação bendita que traduz o conselho de Deus para a sua família. O conselho de Deus é o pai sentado com seus filhos, movidos do mesmo espírito e em comunhão, cogitando coisas nobres a respeito de como a relação deles pode ser bênção para todo tipo de gente. Então, por isso, esse conselho é formado pelas virtudes: o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Cooperando juntas. Não há uma hierarquia. Não há uma hierarquia do amor sobre a graça. Não há uma hierarquia da graça sobre a comunhão. Não há uma prevalência. Eles trabalham em perfeita comunhão. Então só é conselho de Deus quando o amor, a graça e a comunhão estão garantidos. De modo que o amor do Pai é a sua referência, é sua origem, não é hierarquia. O amor do Pai não é o presidente do conselho, é a sua essência. É de onde esse conselho foi formado. É um pai querendo ver seus filhos vivendo em comunhão.
E a evidência dessa referência é a graça. De modo que só é conselho de Deus quando tudo que é feito em conselho é um sacrifício espontâneo, onde não há precificação. Qualquer tipo de precificação, de reconhecimento em conselho é anticristo. Qualquer expectativa de reconhecimento em conselho é anticristo. Qualquer tipo de garantia de resultado em conselho é anticristo. Porque só é conselho de Deus quando a essência disso é o amor, e a principal, a mais essencial evidência disso são ofertas espontâneas. Onde não há salário, onde não há recompensa, onde ninguém investe alguma coisa esperando receber alguma coisa em troca, mas é um sacrifício espontâneo. Onde não há dano, onde não há prejuízo, porque não há juízo prévio de mérito. Qualquer pessoa que se sente prejudicada num conselho é porque teve a presunção de presumir que receberia algum tipo de reconhecimento. Então, quem se sente prejudicado é porque é soberbo, é vaidoso, é presunçoso de achar que poderia fazer alguma coisa esperando algum tipo de reconhecimento ou recompensa. Toda oferta em conselho é espontânea, porque essa é a principal e mais essencial evidência de que esse conselho se fundamenta em amor, graça e comunhão. Por isso que tudo no conselho é em favor de todos, em todos, por todos e com todos. Porque é um só Pai, em todos, por todos, com todos e através de todos. O conselho não exclui ninguém, mas pode ser que alguém queira se excluir. O conselho, ele sempre conhece a todos, porque não trabalha reconhecendo ninguém. O trabalho do conselho é garantir que todos conheçam e sejam conhecidos, ainda que em alguma circunstância sejam irreconhecíveis. Pode ser que num determinado momento alguém do conselho se torne irreconhecível, como o próprio Jesus. No momento maior da sua entrega e do seu sacrifício, ele confessa que não era possível para ele reconhecer a presença de Deus com ele. E ele se tornou tão deformado de dor e sofrimento em favor dos seus irmãos, que se tornou irreconhecível como expressão de Deus diante de nós. Mas quem convive e comunga conselho é capaz de conhecer um irmão na sua forma mais irreconhecível de pessoa, porque vive em comunhão. Amém, amados? E sobre esse fundamento de virtudes, Deus colocou uma plataforma funcional. E essa plataforma funcional, como Paulo descreve aqui, ela tem 3 elementos amalgamados. Você não consegue separar uma coisa da outra. Por isso que é como se fosse uma plataforma colocada sobre os fundamentos. Os fundamentos são distintos em essência, evidência e consciência. Mas a plataforma, você não sabe dizer direito onde começa uma coisa e onde termina a outra. E a plataforma que dá sustentação à vida da igreja, que está sob esses fundamentos, é a unidade. Por isso que, como igreja, nós não temos outro esforço. Nós não temos que nos esforçar pelo futuro da igreja.
Se você, como homem, mulher de Deus, está preocupado com o futuro do seu ministério, então porque ele não está fundamentado nas virtudes de Deus, mas sim nas suas competências. Qualquer tipo de preocupação com o futuro do seu ministério é incredulidade e, portanto, soberba. Porque a igreja não depende um segundo sequer das nossas competências, nem dos nossos acertos, muito menos das nossas estratégias. A igreja depende exclusivamente da fidelidade de Deus. A palavra que Ele mesmo empenhou conosco. E ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. E a igreja depende da bondade e da misericórdia de Deus. A misericórdia que faz com que a gente não seja destruído pelo nosso próprio pecado. E a bondade que acrescenta a nós muito além daquilo que a gente seria capaz de pedir ou de pensar. Então não há nada que você possa pensar de bom para a sua igreja que seja mais do que a bondade de Deus já pensou. Não há nada que você possa sofrer no seu ministério que a misericórdia de Deus não seja capaz de sustentar. E não há nada que vai mudar a palavra que Deus empenhou com a igreja e vai fazer com que ela termine seus dias gloriosa, como noiva de Cristo. Amém, meus irmãos? Por isso, o nosso esforço não tem que ser em saber se a igreja vai funcionar, qual a estrutura que nós vamos definir, qual a metodologia que nós vamos adotar. Por isso, se a gente tiver que empenhar algum esforço na vida da igreja, é pela preservação da unidade. É pela qualidade das nossas relações. Ele não mandou você se esforçar pela sua campanha evangelística. Ele não mandou você se esforçar pelo tamanho do seu prédio. Ele não mandou você se esforçar pelos equipamentos que você usa. Ele não mandou você se esforçar nem em aconselhar pessoas. Tem alguma palavra aqui? Se esforce em aconselhar pessoas para que elas não fiquem loucas nos problemas que elas têm? Mandou? Não mandou? Mandou você se esforçar criando ministério para a sua igreja para funcionar? Mandou você se esforçar criando ministério infantil? Não. Mandou você se esforçar criando ministério de casais? Também não. Mandou nós nos esforçarmos para quê? Preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E a paz não é uma coisa que depende dos outros. Paz não é tranquilidade a partir do momento que eu só trabalho com gente que faz do jeitinho que eu gosto. Paz é aquilo que mantém minha integridade espiritual e emocional num ambiente onde todo mundo insiste em fazer do jeitinho que eu não gosto. Mas que não depender de mim, eu tenho paz com todos os irmãos. Em mansidão e dócil. Paciente, longânimo. Esse é o nosso esforço. Que a paz de Cristo guarde as nossas mentes e os nossos corações. E só tem um jeito de você manter seu coração em paz com todo tipo de gente. É tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é justo. Se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o seu coração. De modo que, se você ficar se ocupando das suas lembranças, você está perdido. Porque as suas lembranças sempre estarão associadas a um deu certo ou um deu errado. Suas lembranças serão sempre baseadas num pode funcionar, como pode não funcionar. E as suas lembranças vão destruir você, a não ser que elas sejam vencidas pela sua memória. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por isso, minha mente, meu coração, minhas veias só se alimentam daquilo que é bom, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é justo, aquilo que de boa fama há e aquilo que tem louvor. Porque se for isso que ocupa o meu coração, eu vou ter paz com todo tipo de gente. E o meu esforço vai ser na preservação do quê? Da unidade. É preservação. Isso significa que a unidade já é, não será. Eu não estou me esforçando por uma coisa que talvez seja, que bom que fosse, quem sabe será.
eu vou me esforçar por uma coisa que já é, porque é um só Pai, uma só fé, um só batismo. Não foi o batismo com água, muita, pouca, mergulhando em cima da cabeça, derramado, não interessa. Não interessa nem se a água é pura. Mas é o batismo pelo sangue derramado pelo Cordeiro, nos purificando de todo pecado. É o batismo do Espírito Santo que testifica no nosso espírito e no espírito de cada um que somos filhos de Deus e não membros de uma congregação que me batizou daquela ou dessa forma. Preservação da unidade. A outra coisa que faz parte dessa plataforma funcional é uma liderança jovem, oferecendo condições e ambiente, como diz aqui em Efésios 4, para que todos possam crescer em maturidade, assumindo suas responsabilidades. Isso significa o quê? Que ele fala aqui, preservando, se esforçando pela manutenção da unidade e suportando uns aos outros em amor. O que quer dizer isso? Quer dizer que o que está na minha vida é a riqueza que alimenta a pobreza do outro. De modo que nós não vamos formar um corpo a partir das competências, como quem merece receber do outro o seu melhor. Não, nós vamos formar um corpo família em que aqueles que têm mais vivência, experiência, emprestam para os mais novos as condições para que eles, com ousadia e intrepidez, assumam suas responsabilidades, mas não tenham que se esforçar em competências, garantindo para nós que agora estão aptos a assumir algum tipo de obrigação. Porque quem finalmente assume uma posição de liderança, porque satisfez nossas expectativas de competência, ele nunca vai assumir responsabilidade, ele vai assumir direito. E nós não estamos aqui para criar condições para que cada um de vocês, cada um de nós, assuma o direito correspondente das suas competências. Mas que os nossos líderes mais jovens encontrem entre nós ambiente seguro, de ousadia, para assumir responsabilidade. Por isso, na plataforma desse ministério, unidade e liderança jovem, o mais cedo possível, muito antes deles terem qualquer tipo de competência, muito antes deles serem capazes de alguma coisa, movidos exclusivamente pela certeza de que eles têm junto deles pessoas que vão fazer de tudo para entregar para eles as condições, inclusive para que eles possam cometer seus erros com segurança. E por fim, nessa plataforma funcional, a cidade é a nossa responsabilidade. É para que a gente possa viver isso em amor, em oferta, assumindo o verdadeiro sacerdócio da igreja, que são as pessoas, e não os nossos ritos. A vocação da igreja não é garantir o direito dos seus ritos. A vocação da igreja não é garantir que ela vai ter ambiente para fazer o culto que ela gosta, nem cantar as músicas que ela quer, nem se reunir no lugar que ela pode. A vocação da igreja é garantir que a cidade onde ela vive se torne um lugar habitável e justo para todos, fazendo parte ou não do nosso rito ou da nossa liturgia. Essa é a nossa vocação. Esse é o nosso fundamento. Amor, graça, comunhão, unidade, responsabilidade e serviço. Trabalho. Não trabalho exaustivo de liturgia boa para crente ruim. Porque só crente muito ruim sobrevive à custa de liturgia muito boa. Porque quanto mais maduro o crente, mais livre ele fica da liturgia para poder fazer aquilo que de fato é a prioridade da sua vocação, cuidar das pessoas. E não de garantir para ele o ambiente que ele gosta. E por fim, sobre essa plataforma, aqui estão os fundamentos, aqui está a plataforma funcional
E sobre essa plataforma, Deus serve a mesa. E nessa mesa ele coloca pão, vinho e azeite. Esses são os elementos essenciais do nosso ministério. O Ministério Sal da Terra foi levantado nunca para ser uma denominação. O Ministério Sal da Terra não é uma denominação. Não é uma estrutura denominacional. O Ministério Sal da Terra é uma federação de igrejas aliançadas espontaneamente, sem nenhum vínculo de obrigação, nenhum vínculo sequer doutrinário, litúrgico, metodológico ou estrutural. Nós não nos aliançamos em torno de uma doutrina, de uma liturgia, de uma metodologia ou de uma estrutura. Mas o Ministério Sal da Terra foi levantado para ser um movimento de igrejas vivendo em comunhão, e em comunhão cooperando umas com as outras, para que cada um encontre no seu lugar, na sua vocação e na sua característica, as condições de cumprir o seu propósito, nas mais variadas formas possíveis e imagináveis, sem nenhuma obrigação de adotar ou de aplicar uma ou outra metodologia específica. Por isso, os elementos essenciais dessa relação é pão, vinho e azeite. Por que pão? Porque é uma relação alimentada de sacrifício, renúncia de controle. O trigo tem que ser moído. O trigo tem que ser moído. Não há controle. As formas, as estruturas estão a serviço da pessoa, e não a pessoa a serviço da estrutura. É no sacrifício do nosso controle que nós encontramos força. Não é reforçando o controle. Não é reforçando estrutura que nós vamos encontrar força. Mas é sacrificando todo tipo de controle e qualquer forma estrutural em favor da pessoa. Para que isso aqui não seja um celeiro de trigo, mas que seja uma mesa de pão. Outro elemento essencial dessa mesa é o vinho. Isso quer dizer que uma característica essencial desse ministério, além do sacrifício, é a alegria. A alegria. A alegria de transformar toda humilhação, toda injustiça em gratidão. Por isso que toda vez que você se sentir injustiçado, toda vez que você se sentir preterido, toda vez que você achar que alguma coisa não merecida está acontecendo com você, alegre-se. Porque esse é o seu privilégio de ser semelhante a Cristo. Que quando humilhado, entregou vinho e não vinagre. O vinagre é feito da mesma substância que o vinho é feito. No entanto, ele é azedo, ele é astringente, ele é estéril. Ele não relaxa. Ele cerra os dentes. Ele embrutece e mata. Por isso, se você, ao ser humilhado, constrangido, privado de alguma coisa, se enrijecer, se defender, deixar brotar alguma raiz de amargura, o seu ministério se tornará estéril e esterilizador. Se tornará uma marca de constrangimento e não um lugar de alegria na vida das pessoas.
Por isso é elemento essencial desse ministério. Que as nossas humilhações sejam traduzidas em alegria e gratidão. Que os nossos constrangimentos sejam traduzidos em força e não em pedra. Amém, irmãos? E por fim, que toda pressão sofrida pela azeitona se traduza em consolo, perseverança, longanimidade. Um óleo que fresco derramado sobre a cabeça renova seu ânimo e a sua disposição. Te enche de autoridade para continuar exercendo aquilo que é a sua vocação. De modo que aqui está o sacrifício do controle, aqui está a renúncia do direito, e aqui está o ânimo vivido sob muita pressão. Bem-vindo a esse lugar onde seu direito vai ser moído, sua vida vai ser humilhada, e você vai terminar seus dias, se Deus quiser, debaixo de muita pressão. Mas se Deus quiser também, o povo vai comer o melhor pão, beber o melhor vinho e ser ungido pelo melhor azeite. Essa é a nossa vocação. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, queria convidar você a ficar de pé. E que você olhasse para o lado, quem está do seu lado, aí, e aí, moído? E aí, moído? E aí, humilhado? E aí, prensado? Dá para comer bom pão daí, moído? Dá para beber bom vinho daí, humilhado? Dá para receber unção de autoridade daí, prensado? E sabe qual é o mais maravilhoso disso? A transformação. Não é a conformidade. Para que haja pão, para que haja vinho, para que haja azeite, nós vamos ter que continuar fazendo o sacrifício espontâneo, voluntário, daquilo que às vezes é tão precioso para nós, nossas formas, nossas conformidades. Bem-vindo a mais um tempo de profunda transformação. Bem-vindo a mais um tempo em que muitas coisas vão ficar para trás, para que a gente continue vivendo transformações que faça de nós um povo compromissado a oferecer pão, vinho e azeite, e não a ser um depósito de trigo, um belo cacho de uva, ou um petisco, azeitona, na festa de algum bacana. Amém? Que o trigo não seja para enfeitar, a uva não seja para adoçar, e nem a azeitona para celebrar nossas conquistas, mas que o pão, o vinho e o azeite seja para traduzir a mais sublime e generosa essência da nossa vocação. Que a gente continue querendo ser, antes de qualquer outra coisa, um povo generoso, um povo livre,
povo feito de amor, de graça e de comunhão. Um povo que tem como razão na vida a unidade, a responsabilidade e o trabalho. Amém, irmãos? Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu Filho Cristo Jesus e a comunhão, a unidade do Espírito Santo de Deus continue sendo testemunhados, vividos, manifestados através da nossa vida. Que nessa mesa nunca falte pão, vinho e azeite para todos que chegarem até nós, vindo de qualquer lugar, vivendo qualquer tipo de prática, serão primeiro acolhidos, primeiro alimentados, primeiro sarados, primeiro celebrados e então orientados. Amém? A paz de Cristo, Senhor, seja sobre todos, que o Senhor faça resplandecer sobre todos nós o seu rosto e nos dê paz sempre. Amém.